Amado Pai, graças te damos pela tua palavra que foi lida, que ela possa falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O título da nossa reflexão é Deus guia o povo pelo caminho. Esse é o título da mensagem. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho dos filisteus. Muito embora fosse mais perto, levasse pouco tempo a chegar na terra de Canaã. Mas havia um problema, que para que o povo ocupasse a terra de Canaã, tinha que expulsar os seus moradores. E a terra de Canaã era ocupada por 7 povos. Os filisteus, eles moravam no litoral. Os jebuseus moravam nas montanhas. Os cananeus, perto da montanha. Os heveus, os amalequitas, viviam na planície. Eram 7 povos que ali residiam. E Deus não permitiu que o povo fosse pelo caminho mais perto, que era o caminho dos filisteus. Haja visto a guerra. O povo não estaria acostumado com a guerra. Poderia que eles se arrependessem e voltassem para o Egito. Então Deus resolveu levar esse povo pelo caminho do mar. Isso é uma paralela, mar e o caminho, um estreito, né? Daquela direção. E levaria muito tempo para chegar na terra prometida. Eu quero trazer como assunto da nossa reflexão o seguinte tema: beco sem saída. Beco sem saída. O que é um beco sem saída? Do ponto de vista urbano, beco sem saída é uma rua que tem entrada e não tem saída. É uma vila, nos fundos de uma residência, que tem o beco, tem a entrada, mas não tem saída. Mas do ponto de vista divino, é diferente. Beco sem saída é o lugar a que Deus nos leva. Beco sem saída é o lugar a que Deus nos leva. O texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 4, parte A, registra que Deus disse a Moisés: diga ao povo que retrocedam, voltem, e se acampe defronte de Pi-Hairote e Migdol, junto ao mar, em frente a Baal-Zefon, junto ao mar. Ora, uma das coisas interessantes que nós podemos observar, que Deus é quem dá ordem. Ele ordena, ordem expressa, para que dissesse ao povo que eles retrocedessem, que voltassem, e acampassem aonde ele estava determinando, lá junto ao mar, um lugar que não tinha saída. Se eles voltassem, era para o Egito. O outro lado era o Mar Vermelho. Então eles ficaram naquele beco. Era um beco sem saída. Beco sem saída é o lugar em que, às vezes, Deus nos leva. Mediante ordem específica. Específica porque Deus especificou o local que ele tinha de ir. E a nossa vida também é assim. Há muitas vezes, em muitas ocasiões, que nós somos levados, nós somos obrigados a fazer certas coisas que às vezes não está na nossa programação.
Às vezes nós queremos realizar um objetivo, mas não está no nosso querer. Mas Deus está envolvido nessa obra, nesse projeto. Deus está envolvido. Ele tem a sua ordem expressa. Ele tem a sua ordem definida, específica. Não é agora. Não vai. Tem que ser por aqui. Não é para ir pelo deserto, pelo caminho mais perto. Tem que ir pelo caminho distante. Por que Deus fez assim? Mandar o povo retroceder, né? Mas uma das coisas que nós notamos é que Deus, apesar da sua ordem específica, Ele não abandonava o povo. Durante o dia, uma coluna de nuvem estava sobre o povo para servir de sombreiro e direcionar por onde o povo deveria ir. Era assim. E à noite era uma nuvem, a Bíblia nos diz que é uma coluna de fogo, né? Certamente para clarear por onde o povo deveria seguir. E também aquecer, porque no deserto, à noite, chega a 0 grau. E o povo não ia suportar. Então, aquela coluna de fogo, certamente ela aquecia o povo na sua caminhada. Que eles não podiam parar. Tinham que caminhar dia e noite. Só no lugar determinado onde eles iam montar o acampamento. Viu? Eles saíram lá da região do Egito, lá de Sucote. Sucote, onde fizeram a última Páscoa, né? Ou seja, a primeira Páscoa. E de lá eles seguiram em direção ao deserto, né? Nas divisas do deserto, era um lugar chamado Etã. Foi aonde Deus deu a ordem para ele retroceder. Mas Deus sempre estava ao lado do povo. Ao lado do povo. Por quê? Porque Deus tem o seu propósito. Deus tem propósito naquilo que Ele quer fazer. O seu propósito é diferente do nosso. É como Ele quer, como Ele determina. Porque Deus é quem está no comando de todas as coisas. Isso é da nossa vida, é de tudo. Ele é quem manda. É o seu propósito. Essa afirmação, ordem específica, e o propósito de Deus, está baseado em 2 versículos. O versículo 1 e o versículo 2. No versículo 3, o texto nos registra que Faraó foi informado que o povo vinha voltando. Né? No versículo 3, leia na sua Bíblia que você vê. Né? Então o Faraó até se gloriou. Ele disse, olha, eles estão perdidos. O deserto sucumbiu. Estão sucumbidos no deserto. Mas eles não sabiam que no versículo 4, Deus disse que ia endurecer o coração de Faraó para que ele perseguisse o povo. E era o seu propósito, endurecer o coração de Faraó para que ele perseguisse o povo. E ele ia mostrar, né, aos filhos, ou seja, aos egípcios, que ele era o Senhor. Essa afirmação está no capítulo 4, parte A. Parte A. Veja, o propósito de Deus é assim. Quando Ele quer realizar uma coisa, aquilo que Ele quer, tem que ser como Ele quer. Às vezes a pessoa, nós passamos até por alguns momentos difíceis, não é? Momentos difíceis, mas é o propósito de Deus. Assim. Em segundo lugar, beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova. Em segundo lugar, beco sem saída é o lugar em que Deus
nos prova. Quando nós lemos do versículo 4, parte B, ao versículo 9, nós podemos ver como o povo de Deus foi provado, como eles foram provados, né? Deus permitiu que Faraó e todo o seu exército perseguisse o povo de Deus. Você já pensou? Deus mandar perseguir o seu povo? Porque Deus tinha propósito nessa perseguição. Mas como ele perseguiu? Como foi que esse povo foi perseguido? Primeiro, no caminho da obediência. Quando o servo de Deus caminha, viaja dentro do propósito de Deus, ele viaja no caminho da obediência. O servo de Deus é obediente aos propósitos do Senhor. Ele não pode fugir. Algo que esteja acontecendo, que dê errado, muitas vezes, e a pessoa fica preocupada, por quê? Né? Porque está acontecendo isso comigo, né? Propósito de Deus. Às vezes nos momentos difíceis, né? Mas nós temos que caminhar no caminho da obediência. Porque assim aconteceu com os servos de Deus do passado, né? José do Egito, né? José do Egito sofreu, foi perseguido pelos seus irmãos, perdeu a oportunidade de estar ao lado do seu pai, foi lançado pelos seus irmãos dentro de uma cisterna vazia, depois venderam ele aos midianitas, que eram os mercadores, que vinha de Gileade, ia para a maior potência da época, que era o Egito, né? Com suas especiarias, e Faraó comprou José por 20 moedas, né? Lá eles revenderam José ao Potifar, como escravo. Mas isso não significa de que ele passou por essas humilhações. Foi tentado por uma mulher leviana, a esposa do Potifar, e ele resistiu à tentação e ele venceu. Deus honra aqueles que andam no caminho da obediência. Segundo, muitas vezes até que ele passe ou sofra momentos difíceis na sua vida, passe por algumas circunstâncias difíceis, às vezes até a perca de um emprego, a perca de uma oportunidade para um objetivo, né? Às vezes um ente querido que perde. Deus permite. Deus permite. E o povo estava assim. Deus permitiu. Quando nós lemos do capítulo, do versículo 5 ao versículo 9, o texto nos informa que Faraó foi avisado do que estava acontecendo, que o povo ia voltando. Então, Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir o seu próprio povo. Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó perseguisse o povo. A gente vê a situação que parece até impossível. Como é que Deus, nosso Pai, vai fazer isso? Seu propósito. Ele sabe o que está fazendo, nós não sabemos. E quando o povo de Deus, o povo de Israel, souberam da situação, eles ficaram apavorados. Mas Faraó, ele se enfureceu. Que negócio nós fizemos? Liberar o povo, um povo que trabalhava para nós? Ah, não. Diz o texto sagrado, no versículo 6, do texto lido,
que Faraó preparou o seu carro, né? O seu carro de guerra, que naquele tempo os reis iam na frente com o seu exército. Não é hoje, não. Hoje o governo não fica, quem vai, as suas armas de guerra mortíferas, né? Mas naquele tempo o rei tinha que ir na frente. Preparou o seu exército, preparou uma elite de 600 carros, além dos outros carros com os capitães, né? Comandando, né? E foram em direção aonde o povo estava acampado, lá em frente de Baal-Zephon, né? Foram ali junto ao mar, o exército foi. Às vezes a gente não sabe que a coisa não é boa, né? Mas é a permissão de Deus. Em terceiro lugar, beco sem saída é o lugar em que às vezes nós falhamos com o Senhor, não é? É um beco sem saída quando nós falhamos com o Senhor. Quantas vezes nós temos falhado com o Senhor? Às vezes os nossos compromissos, né? Com o nosso gasofilaço, nosso compromisso com os trabalhos da igreja, nosso compromisso de evangelizar, o nosso compromisso de testemunho, o nosso compromisso de uma vida de oração, o nosso compromisso de amor uns para com os outros. Então, nós falhamos sempre com o Senhor. Primeiro, falhamos pela nossa falta de fé. A falta de fé, meu, a falta de fé é uma falha diante do Senhor. O Senhor Jesus, certa ocasião, ele ia com os seus discípulos na travessia do mar da Galileia, com os seus discípulos. Como ele era 100% Deus e 100% homem, né? Tinha a parte humana e a parte divina, né? Ele estava enfadado, resolveu tirar uma soneca na popa do barco, né? Uma almofada, foi dormir. Quando houve um grande temporal, as ondas se agigantavam, o vento soprava e o barco começou a encher-se de água e os discípulos ficaram apavorados, esqueceram que Jesus estava no controle de todas as coisas, né? Esqueceram que Jesus transformou vida, pessoas que haviam morrido há 4 dias, ele restaurou, dando vida. Cego, tinha dado a sua visão. E as maravilhas que Jesus fazia durante o seu ministério, os discípulos esqueceram, ficaram apavorados, e foram acordar o mestre, acordar Jesus. Ora, o evangelista João, no seu evangelho, capítulo 1, verso 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele estava no começo da criação. Todas as coisas foram feitas por ele. E os discípulos tinham prova disso, porque ele via as maravilhas que ele vinha fazendo. Mas ficaram apavorados, foram acordar Jesus. Jesus, quando acordou, repreendeu o mar, repreendeu o vento, aí chamou eles, atenção. Por que sois assim tão tímidos? Onde está a vossa fé? Então, os discípulos falharam com a sua falta de fé. E nós também falhamos. Nós falhamos também com a nossa falta de fé. Ora, a fé é um dos fundamentos mais importantes na vida do povo de Deus, na vida da igreja. O escritor aos Hebreus,
lá no capítulo 11, verso 1, então ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então a fé ela é fundamental e nós não podemos falhar com a nossa fé, né? O povo de Israel falharam com a sua falta de fé, porque eles estavam ali naquele local, mas Deus tinha colocado acima dele uma nuvem que durante 40 anos nunca se afastou. Eles estavam sempre na sombra, tanto de manhã, tanto durante o dia, como durante a noite. Mas eles falharam com a fé. Segundo, beco sem saída é quando nós falhamos com Deus pelas nossas reclamações. A reclamação, meu irmão, é uma falha. Há pessoas que vivem bem, têm o seu emprego, têm o seu dinheiro, têm a sua poupançazinha, têm sua casa para morar, têm uma família bem estruturada, mas há sempre uma reclamação. E reclamar é pecado. Reclamar é pecado. E grande pecado. Né? Então, beco sem saída é quando nós reclamamos com o Senhor, com os problemas que estão acontecendo. Nós não devemos reclamar, mas devemos agradecer. Devemos entregar na mão do Senhor, porque Ele é quem está no controle da nossa vida. Né? A reclamação não resolve. Não resolve. Então nós falhamos com as nossas reclamações. Os filhos de Israel, eles reclamaram. Quando nós lemos o capítulo, o versículo 10 do texto lido, os irmãos, se quiser, podem ler, do texto lido, o povo de Israel, eles reclamaram. Eles reclamaram. O que foi que eles reclamaram? Eles ficaram apavorados quando viram que o exército se aproximava. Eles ficaram apavorados. Ficaram apavorados. E clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Que não devia acontecer isso. Ai. E quando... Quer dizer, eles reclamaram porque erraram. Não era para ter reclamado, porque Deus estava no controle. Mas eles ficaram apavorados. E quando nós lemos no versículo 11 e o versículo 12, o texto nos mostra que eles disseram a Moisés, eu não disse que a gente não devia ter vindo, né? A gente devia estar servindo a Faraó, devia estar lá servindo a ele, porque vim morrer nesse deserto, né? Morrer nesse deserto. Lá no Egito não tem sepulcro, não, para enterrar a gente. Foi o que eles disseram. E Moisés só ouvindo. E eles reclamaram, né? O versículo 12 diz assim. Veja no versículo 12 o que é que o texto nos diz. Versículo 12. Ele diz, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Para eles, o melhor era servir aos egípcios, de que morrer no deserto. Então, reclamações não edificam ninguém. É por isso que devemos agradecer ao Senhor, né, em todos os momentos da nossa vida.
A gratidão, ela é muito importante para os servos de Deus, para aqueles que andam no caminho do Senhor. É a gratidão e não a reclamação. O povo de Israel reclamaram. Então, beco sem saída é quando nós reclamamos, a nossa reclamação é quando falhamos com o Senhor. E em quarto lugar, beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda. Beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda. Quantas vezes Deus tem nos ajudado nos momentos difíceis da vida, que a gente nem espera, né? A gente supera o problema. Supera. Eu conheço pessoas que tiveram problemas de saúde, né? Tem uma senhora, eu conheço, ela não é nem tão estranha, né? É uma pessoa dedicada na obra, uma pessoa que não reclama, não é uma pessoa, né? Mas, no entanto, muito dedicada na obra. E um dia essa mulher estava em casa, casualmente ela foi falar com a vizinha, e o cachorro da vizinha, o pitbull, pegou nas. Está vendo? Quase estraçalha. Essa senhora. Vocês não sabem quem é, não. Só eu conheço. Resultado. Quando ficou boa, veio um problema de cirurgia. Problema de cirurgia, né? Deus permitiu. Mas essa mulher, ela não reclamava. Né? Cirurgia, e tá. Vai lá no pronto-socorro, lá na secretaria, para marcar, só daqui a 5 meses, só daqui a 8 meses, só daqui a... Pensou? É, mas Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Ninguém sabe, né? Resolveu o problema da cirurgia. Mas quando pensa que não, lá vem outro problema. Perde um ente querido, né? Uma pessoa da família. Mais problema. Mas Deus supre. E hoje nós somos informados que essa pessoa gosta de louvar, que essa pessoa canta, que essa pessoa dá testemunho, e é uma pessoa maravilhosa. Deus tem os seus. Deus tem os seus. Então, tudo isso é exemplo para a nossa igreja. Eu conheço um povo que foram muito oprimidos, estavam entre 4 paredes, orando, buscando. Aí, e Deus permitiu que o problema, né, acontecesse. Resultado, hoje esse grupo se encontra num lugar melhor, né, no ar-condicionado, fluorescente de alto luxo, né? Deus faz assim, minha gente. Sim, né? É isso. Beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda, né? No tempo certo. O tempo é o dele, né? Conheço um jovem, já estava na descambada do mundo, né? Estava lá. Aí o irmão conversou com ele, rapaz, vai para a igreja, tá? E o irmãozinho, Jesus falou no coração dele, vai para a igreja. Hoje o irmãozinho é uma bênção na igreja, né? Né? É assim, Deus faz assim com os seus servos. São os propósitos do Senhor, né? E é o momento, é o beco sem saída, é o lugar em que Deus nos ajuda. Na hora certa. Em primeiro lugar é na hora certa, a hora do Senhor. A hora é certa. Ninguém está isento de sofrer, né? O patriarca de Usos, Jó, homem rico, temente a Deus, desviava-se do mal, um bom pai de família, se levantava pela manhã cedo para interceder pelos seus filhos, né, oferecer sacrifício, porque os filhos eram social,
gostava da festa, uns com os outros, apesar de ser uma família unida, mas ele se levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. Mas ele não foi isento de sofrer, né? Sofrer. Perdeu a saúde, perdeu os filhos, só não perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu os bens, né? Tudo isso ele perdeu. E um dia essa mulher ainda disse a ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse: você fala como uma louca. O Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas na hora certa, no tempo de Deus, no tempo dele, né, foi resolvido o problema. E quando nós lemos lá no capítulo 42 do livro de Jó, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, porém agora os meus olhos te veem. Está vendo? É isso. É o tempo do Senhor, não é o nosso tempo, né? Não é o nosso tempo. Segundo, beco sem saída é quando Deus assume o controle da situação. O povo de Israel estava apavorado na beira do mar. Bem, o exército já vinha e eles reclamaram, eles se apavoraram. E quando nós lemos o versículo 13 e o versículo 14, então nós podemos ver, no versículo 13, é quando Moisés disse: olha, não se preocupe, esse povo que você está vendo aí, não é? Esse exército que vem aí, não se preocupe, vocês vão ver, não é? Vai chegar dia de vocês nem ver mais eles. Vocês não vê. Não? A boca de vocês vai escalar, vocês não vão mais reclamar, né? Vocês não vão mais ter medo. No tempo do Senhor. E quando nós lemos no versículo 14, o texto nos informa, Moisés diz assim: o Senhor pelejará por vós. É quando o Senhor ele assume o controle de todas as coisas. Deus já assumiu o controle da sua vida, do seu problema, né? Os nossos problemas, já está no controle dele. Não se preocupe, durma em paz, né? Então, beco sem saída é o lugar em que Deus nos leva, mediante ordem específica, que ele diz para onde iria ir. Segundo, para o seu propósito, que ele tinha propósito. Segundo lugar, beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova. Nós somos provados, mas somos provados no caminho da obediência. Segundo, muito embora sofrendo problemas, dificuldades, luta, que Ele permite. É assim, para o nosso bem. Terceiro lugar, beco sem saída é o lugar em que falhamos com Deus pelas nossas reclamações, pela nossa falta de fé. Pela nossa falta de fé e pelas nossas reclamações. Em quarto lugar, beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda na hora certa. Segundo, quando Ele assume o controle da situação. Para concluir, o exército se aproxima, o povo está apavorado. E Moisés, certamente ele vai, essa parte aí já está no contexto. O contexto é a parte ou antes do texto lido, ou depois do texto lido. Então, depois do texto lido, registra, que é a passagem do povo pelo Mar Vermelho. Então, nessa conclusão, Moisés fala com Deus: Senhor, e agora? O que é? E Moisés recebe uma ordem expressa do Senhor. Moisés, o que é que você está esperando? Diga ao povo que marcha. Diga ao povo que marcha. Toque nas águas. Moisés tocou nas águas com a sua vara e o mar abriu-se aquelas duas muralhas de um lado e outro,
e a grande BR, a grande estrada, e o povo entraram, caminharam. Agora, uma coisa que nos chama a atenção: o povo não passaram com os pés molhados, passaram a pés enxutos. Pés enxutos, menino. Não foi pé na lama, não. Pés enxutos. Mas Deus é providencial no seu tempo, quando Ele nos ajuda. O anjo do Senhor pegou a coluna de nuvem, já era noite, certamente, né? Para trás, para a retaguarda, focando a estrada por onde o povo ia caminhando. E atrás, na retaguarda, o exército de Faraó, do jeito que vinha, entrou na escuridão, quebrou as rodas dos carros, houve aqueles empecilhos, deu tempo o povo de Israel sair, né, das muralhas do Mar Vermelho, na BR, né, na estrada. Quando saiu, Moisés tocou nas águas, o exército de Faraó e todo o seu exército foram eliminados. E Deus foi glorificado, como Ele disse lá no começo: serei glorificado em Faraó e no seu exército, e mostrarei aos egípcios, né? Mostrarei aos egípcios que eu sou o Senhor. Que essa ligeira porção sirva de conforto espiritual para a nossa vida espiritual. Que ela nos dê alento no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, se lembrar que Deus está no controle da nossa vida, na hora certa. Que Deus nos abençoe e nos conforte. Amém?